Olá, queridos irmãos, queridos, graças a Deus. A paz a todos, que Deus abençoe de maneira gloriosa no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, eu quero aqui fazer menção da palavra de Deus. Cheguei do monte não faz muito tempo e eu queria aqui compartilhar o seu coração. Compartilhei com os irmãos que estavam ali no monte. Quero compartilhar o seu coração também, no nome do Senhor e Salvador Jesus. No Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 2, aonde diz assim: E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam azeite. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe e rompiu-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que os ajudasse. E foram encher ambos os barcos, a ponto de quase ir a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele, de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, João, filho de Zebedeu, que era seu sócio. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante, serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiam. Queridos irmãos, você percebe aqui Jesus provando a fé, o coração dos seus discípulos. Por que digo isso? Jesus chega na praia ou no lago, como você preferir, e ali ele encontra os discípulos já lavando azeite, porque o barco estava vazio. Se eles estavam lavando azeite, o barco vazio, significa que eles estavam desistindo. Mas quando Jesus chegou, Jesus questionou pelo barco estar vazio. E aí, quando Jesus o questionou, Jesus entra no barco e manda que eles fossem um pouco mais fundo, porque eles estavam quase em terra firme. E ao entrar um pouco mais em águas profundas, Jesus mandou que lançasse a rede. E vou ser breve, para não tomar muito seu tempo. Jesus mandou que fosse em água mais profunda e lançasse as redes. Ao lançar a rede, a Bíblia diz que a rede veio cheia, ao ponto de encher-se o barco. E ao encher o barco, a Bíblia diz que Jesus manda aos discípulos, eu estou me antecipando para não tomar muito seu tempo. A Bíblia diz que Jesus manda eles deixarem tudo e seguir a ele. É nessa parte que eu queria chegar. Você percebe que quando o barco estava vazio, Jesus podia dizer assim: já que o barco está vazio, deixa tudo aí, me segue. Mas Jesus não faz isso com ninguém. Porque, queridos irmãos, deixar o barco vazio para trás é tão fácil. Porque se o barco está vazio aqui, alguém vai tentar enchê-lo lá na frente. Então é fácil deixar o barco vazio para trás. Deixar o barco vazio para trás, você não vai estar abrindo mão de nada, porque o barco já está vazio. Deixar o barco vazio para trás, você não vai estar pagando o preço. Deixar o barco vazio para trás, alguém não vai estar renunciando. Mas Jesus mandou que lançasse a rede, encheu o barco. Agora que encheu o barco, ele mandou deixar tudo, inclusive o barco cheio, e seguir aí. Por que Jesus fez isso? Para provar a fé de cada um dos que ali estavam. Para provar o coração de cada um. Porque é fácil seguir Jesus quando o barco está vazio. Mas o difícil
É abrir mão do barco cheio e aventurar algo lá na frente. Quantas pessoas vêm a Jesus só porque precisa de uma oração? Quantas pessoas vêm a Jesus só porque precisa que uma porta se abra, por exemplo? Quantas pessoas vêm até a presença de Deus só porque está precisando de algo, quando recebe some? Está deixando a salvação de lado por causa de uma bênção que lá atrás recebeu. Está trocando a salvação pelo barco cheio. Mas esse barco cheio que eles estão deixando aqui para outro, lá na frente vai ser muito mais bem recompensado. Porque é verdade, ele está deixando para trás um barco vazio, mas será recompensado com a salvação lá na frente. Por isso Jesus mandou lançar rede para encher o barco. E quando o barco estava cheio, mandou deixar tudo e seguir ele. Como eu falei, deixar o barco vazio para trás é fácil. Agora deixar o barco cheio para seguir Jesus, aventurar lá na frente, deixando tudo para trás, aí eu quero ver. Porque tem muita gente que está na presença de Jesus, mas não é discípulo, porque não abriu mão do barco ainda. Tem gente que o barco está cheio de tanta coisa. Alguns o barco está cheio de ignorância. Outros, o barco está cheio de orgulho. Outros, o barco está cheio de vaidade. Outros, o barco está cheio de mentira. Outro, o barco está cheio de pecado. Outro, o barco está cheio por causa da velha criatura. E para seguir Jesus, acredite você, tem que deixar o barco cheio para alcançar a salvação lá na frente. Por isso Jesus mandou encher o barco. Depois do barco cheio, mandou deixar tudo e seguir ele. Porque se Jesus mandasse deixar o barco vazio para seguir, eles não estariam renunciando nada, o barco já estaria vazio. Então Jesus manda encher o barco para depois deixar o barco cheio e seguir. Porque deixar o barco cheio para trás significa renunciar. Deixar o barco cheio para trás significa abrir mão de tudo. Deixar o barco cheio para trás significa abrir mão da ignorância. Deixar o barco cheio para trás significa abrir mão do seu eu. Deixar o barco cheio para trás significa abrir mão da velha criatura para viver algo novo com Cristo lá na frente. Então Jesus está provando aqui o coração dos discípulos, provando a fé dos discípulos, para ver se eles estavam prontos, preparados para seguir verdadeiramente, ou se eles iriam abrir mão de seguir Jesus por conta do barco que estava cheio. Certa vez Jesus ele disse que, pois que queriam seguir ele, Jesus disse, quem quiser me seguir, negue a si mesmo, que abre mão de tudo, tome a sua cruz e siga. Então, para seguir Jesus, tem que abrir mão de tudo. Então, ele mandou encher o barco, agora tem que deixar o barco cheio para trás para seguir Jesus. É verdade, vai deixar o barco cheio. Mas lá na frente será recompensado com a salvação. O que você está abrindo mão aqui, você vai estar na companhia de Jesus. Ao longo da caminhada daqui para frente, mesmo deixando o barco cheio para trás para os outros, não vai faltar nada. Porque você está na companhia daquele que pode todas as coisas. Está na companhia daquele que pode tudo. Então, o que você deixa para trás, que aparentemente você perde, você é recompensado ao lado de Jesus Cristo. O barco cheio que você deixou para trás com alguém, você deixou com alguém o barco cheio. Mas você está com Jesus daqui para frente. E com Jesus, um pouco mais à frente, você será recompensado com a salvação eterna, com eternidade. Então, para ser discípulo, não só é estar na igreja. Para ser discípulo, não é só pregar. Para ser discípulo, não é ser apenas um diácono. Para ser um discípulo, não é ser somente um obreiro, um membro. Para ser um discípulo, não é ser apenas uma missionária, uma pastora, uma obreira. Para ser um discípulo, tem que deixar o barco cheio e seguir Jesus, deixando o barco para trás, mesmo cheio, para ser recompensado com a salvação. Porque quando se trata de deixar o barco cheio, se trata de abrir mão de tudo. Quem abre mão de tudo, deixando o barco cheio para trás, esse é o verdadeiro discípulo. O que abre mão da vaidade, do adultério, do pecado. Porque tem gente que o barco está cheio de tanta coisa. E tem muitos que não querem abrir mão do barco porque está cheio para seguir Jesus. Mas o que você deixar para trás, independente de quantos barcos cheios estão, você será recompensado lá na frente. Aquele que deixa tudo, esse se torna verdadeiro discípulo. Eu pergunto a você que me ouve, que tipo de discípulo você tem sido? Porque tem muita gente que não quer abrir mão do barco porque está cheio. E o verdadeiro discípulo é aquele que não pensa duas vezes. Penso eu. Os discípulos pensaram, nossa, foi um trabalho para encher o barco. Embora eles não questionam, mas podem ter pensado. Foi um trabalho para encher o barco.
agora vamos ter que deixar tudo para seguir. Mas eles entenderam que o que eles estavam deixando para trás seria recompensado com Jesus lá na frente. Porque com Jesus a gente não perde. Com Jesus a gente sempre ganha. Com Jesus vamos ganhar sempre. Então, para ser discípulo, tem que abrir mão de tudo. Tem que deixar tudo. Para ser discípulo não é só estar na igreja. Para ser discípulo não é só colocar a Bíblia debaixo do braço e ir para a igreja e dizer, sou crente, sou cristão. É muito mais que isso. Para ser discípulo não é ter o poder do microfone e pregar. Para ser discípulo não é ter o poder do microfone e cantar um louvor. Para ser discípulo é deixar tudo. Eu pergunto a você que me ouve. Você tem deixado tudo para trás, mesmo o barco cheio? Que tipo de discípulo você tem sido? O verdadeiro discípulo ele não pensa duas vezes. Deixa tudo para trás para seguir Jesus Cristo. Porque o que você deixar para trás, você será recompensado lá na frente, ao lado de Jesus. Para ser um verdadeiro discípulo, tem que abrir mão de tudo. Deixar para trás quantos barcos cheios tiver. Porque lá atrás é uma grande recompensa. Chamada salvação ou eternidade em Cristo. Esse é o verdadeiro discípulo. O que não pensa duas vezes em deixar tudo para trás, porque sabe que vai ser muito bem recompensado em Cristo. Tá bom? Quero orar por você. Querido Deus, amado, soberano e todo-poderoso Pai. Senhor Deus dos exércitos, eu intercedo em oração por cada pessoa que do outro lado me ouve. Há pessoas me ouvindo, ó Pai, enfrentando talvez, meu Deus, dias de negridão, noite de angústia, de aflições, de desespero. Pessoas, meu Pai, que talvez vivem à base de medicamentos controlados. Pessoas cercadas de preocupações. Pessoas com a mente cauterizada, o coração contaminado. Há pessoas me ouvindo do outro lado, meu Pai, em busca de refrigério, de socorro. Há pessoas me ouvindo agora, meu Pai, precisando tanto do seu abraço. Vai de encontro, Senhor, a este homem, a esta mulher. E liberta, meu Pai, aqueles que tiverem alguma prisão. Pessoas que estiverem na prisão da dúvida, da incerteza, da insegurança. Pessoas, meu Pai, que carregam no peito um coração rancoroso. Pessoas que carregam a dúvida dentro de si, que o adversário talvez soprou por alguma forma. E que haja libertação. A todos que me ouvem do outro lado, que haja libertação na vida de todos eles. Que haja cura, transformação. Que sejam alcançados pelo teu poder. E que cada um entenda, Pai, que aquele que abre mão de tudo, deixar para trás o barco mesmo cheio, será recompensado na sua companhia. Será recompensado ao lado do Senhor. E um pouco mais à frente, um pouco mais adiante, haverá uma recompensa maior ainda, chamada salvação eterna em Cristo Jesus. Senhor, eu peço a Ti, ó Pai, em intercessão por cada pessoa que for. Remova a dor, remova a tristeza da alma, remova as aflições. Vai de encontro com cada pessoa. Faça na vida deles a obra do Teu Espírito, a obra redentora, a obra potentosa, transcendental, a obra celestial do Teu Espírito Santo. Reveste de poder, de glória, aumenta a fé. Acrescenta sobre este homem, sobre esta mulher do Teu Espírito. Acrescenta, Senhor, do poder, da Tua glória, da Tua santa e poderosa presença. Se faça presente, se faça forte na vida de cada pessoa. E que cada um que me ouve do outro lado, que o Senhor, meu Pai, possa convencê-lo por meio do Teu Espírito. Que tudo aquilo que eles deixarem para trás será muito bem servido e recompensado no Senhor. Porque muito mais o Senhor fará por eles do que um barco que mesmo chegue para trás eles vão deixar. Isso eu te peço. E assim já te agradeço. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, vou ficando por aqui. Mas aonde você estiver, você que você entenda que com Deus a gente não perde. Com Deus a gente vamos ganhar sempre. Deixar para trás o barco cheio para ser recompensado com a salvação. E quando eu falo em deixar o barco cheio, estou falando em abrir mão de tudo. Quando você abre mão de tudo, mesmo o barco estando cheio, esse é o verdadeiro discípulo. O que não pensa duas vezes em deixar o barco para trás, mesmo estando cheio, para alcançar a salvação lá na frente, a qual está em Cristo Jesus. Tá certo? Vou ficando por aqui. Deus te abençoe.
Forte abraço. Até a próxima no nome do Senhor Jesus.